Olá, turma! Estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje, iniciaremos o estudo das progressões aritméticas e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Atenção! Progressão aritmética ou simplesmente PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética, da PA, e é indicada por R. Vamos ver alguns exemplos de progressão aritmética para entendermos melhor essa definição. Vejam bem esta sequência, 4, 9, 14, 19. Veja que cada termo pode ser conseguido somando o anterior. Se eu pegar esse 4 e somar mais 5, 4 mais 5, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, 19. Então, o próximo termo dessa sequência é exatamente quem, pessoal? 19 mais 5, 24, 24 mais 5, 29 e assim sucessivamente. Então, quando uma sequência aumenta ou diminui na mesma quantidade, nós dizemos que ela é uma PA. Se ela aumenta, a sua razão é positiva. Como descobrir a razão de uma PA? Basta subtrair dois termos consecutivos, pegando sempre o da direita menos o da esquerda. Ou seja, um termo menos o seu antecessor na posição. Então, 9 menos 4 é o mesmo que 14 menos 9, que é o mesmo que 19 menos 14, que dá 5. Pessoal, uma sequência só é uma PA exatamente se ocorrer isso, se a diferença entre dois termos consecutivos for sempre a mesma. Senão, a sequência não é progressão aritmética. Fui claro, pessoal? Atenção! Este segundo exemplo aqui também nós estamos diante de uma PA. Veja que o primeiro termo é 2, o segundo 2,3, o terceiro 2,6, o quarto 2,9. De um termo para outro está sendo somado 0,3. Se nós fizermos 2,3 menos 2 dá exatamente 0,3. Se fizermos 2,6 menos 2,3 dá o 0,3. Então temos aqui mais uma vez uma PA. Tanto no item A quanto no item B, nesses dois primeiros casos, estamos diante de uma PA crescente, porque a razão é positiva. Vamos já definir isso melhor. Agora aqui neste caso, 150, 140, 130, 120, também estamos diante de uma PA. Veja que está diminuindo sempre 10. Em outras palavras, para calcular a razão, você pode diminuir o segundo termo do primeiro, 140 menos 150, que dá 140 menos 150 menos 10. A razão é negativa, ou seja, para descobrir cada um dos termos subsequentes, basta somar menos 10. 120 menos 10 fica 110, seria o próximo termo. 110 menos 10, 100 seria o seguinte, e assim por diante. Pessoal, quando a razão de uma PA é negativa, nós dizemos que essa razão é essa PA é decrescente, tá certo? Aqui nós temos uma outra sequência, cujos termos são 7, 7, 7, 7. Se diminuirmos dois termos, 7 menos 7, 0, 7 menos 7, 0, 7 menos 7, 0. É isso que define uma PA. Então nós estamos também diante de uma PA, sendo que a razão dessa PA é 0. E quando a razão é 0, ela nem cresce nem decresce. Ela é uma PA constante. Vocês me entenderam quando é que uma sequência é caracterizada como uma progressão aritmética? Quando a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Tem uma lógica. E qual é a lógica de sequência dos termos? É que cada termo é o anterior somado com a razão. Ok? Atenção! Nos itens do exemplo anterior, note que a razão da PA pode ser obtida calculando-se a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo que o antecede. Ou seja, a razão pode ser A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3 e assim sucessivamente até um certo AN menos AN menos 1.
AN menos 1 significa o termo que vem antes do AN. Tá certo? Se aqui for a 10, aqui será a 9. Se aqui for a 20, aqui será a 19. Se aqui for a 150, aqui será a 149. Se aqui for a 1501, aqui será a 1500. Tá certo? Muito bem, ó. Aqui nós temos a classificação, pessoal. Uma progressão aritmética pode ser crescente quando a razão é maior que zero, ou seja, é positiva. Significa que cada termo AN é maior que o seu antecessor, que o termo de ordem A índice N menos 1. Ela será decrescente se a razão for negativa, menor que zero, significa dizer que é negativo. Isso significa que cada termo é menor que o seu antecessor. E ela será constante se a razão for zero, ou seja, todos os termos da PA são iguais. Vamos ver um exemplo de cada. Se eu tiver essa sequência aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13, a PA pode ser finita ou infinita, pessoal. Se ela tiver um número limitado de termos, como esse exemplo 1 aqui que eu estou colocando, ela é finita. 1, 4, 7, 10, 13. Por que isso aqui é uma PA? Porque qualquer diferença que eu fizer aqui, ó, 4 menos 1, 3, 7 menos 4, 3, 10 menos 7, 3, ou seja, a razão dessa PA é 3 e a PA é crescente. Finita, poderia ser infinita. Eu posso ter uma PA desse tipo aqui, pessoal, ó. 20, 15, 10, 5, reticências. Veja que essa sequência também é uma progressão aritmética. De um termo para o outro, eu estou somando a mesma quantidade. Como calcular a razão? Você faz, ó. Você pode pegar o segundo menos o primeiro. 15 menos 20, que dá menos 5. Ou seja, ao somarmos menos 5, eu encontro o termo seguinte. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. O próximo seria 0 menos 5, menos 5. E assim sucessivamente. Como a razão é negativa, é menor que zero, nós dizemos que esta progressão aritmética é decrescente. E poderíamos ter uma PA desse tipo, pessoal, ó. Veja que neste caso a razão é zero, porque 10 menos 10, 0, 10 menos 10, 0, e a PA, obviamente, é constante. Claro que pode ter uma sequência que parece uma PA, que tem uma lógica e não seja PA. Se eu tiver, por exemplo, a sequência 1, 4, 9, 16, tem uma lógica aqui, né? O próximo número eu sei que é 25, depois 36, mas isso definitivamente não é uma PA, né, pessoal? Porque 4 menos 1, 3, 9 menos 4, 5, 16 menos 9, 7. Tem uma sequência lógica, mas não é PA porque a diferença entre dois termos consecutivos não é sempre a mesma, não é PA, pelo menos não é uma PA de primeira ordem, é uma PA de segunda ordem que não é assunto do nosso estudo aqui no ensino médio. Atenção, vamos falar agora do termo geral de uma PA. Como uma PA segue sempre essa mesma lógica, cada termo é o anterior somado com a razão, por exemplo, o A2 é o A1 somado mais a razão, o A3 é o A2 somado mais a razão. Só que o A2 é A1 mais a razão, então fica A1 mais 2R. A3 pode ser escrito como A1 mais 2R. A4 pode ser escrito como A1 mais 3R. Então a gente chega à conclusão que a fórmula geral de qualquer progressão aritmética é do tipo AN igual a A1 mais N menos 1. O que significa essa história de N menos 1 vezes R? É que se aqui for 10, aqui será 9, ó. Porque quando aqui é 3, aqui é 2, 4 multiplicando R fica 3, então é A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos deixar essa história desse termo geral da PA mais claro, pessoal? Acompanhe aqui comigo, ó. A fórmula geral é essa, ó. N indica a posição, A1 representa o primeiro termo e R representa a razão, tá certo? R é a razão, vamos entender cada uma dessas coisas. A1, primeiro termo. N representa a posição de um termo qualquer, né? A posição de um termo
qualquer, tá certo? Mas como é que eu posso entender melhor esta fórmula? Pessoal, é botando isso aqui na cabeça, ó. Se o problema falar do 10º termo, você pode escrever assim, ó, A10 vai ser A1 mais 9R. Vocês captaram esse truquezinho? Se eu falar, por exemplo, no termo 23, como é que você pode escrever a fórmula geral do termo 23? Vai ficar A23 igual a A1 mais 22R. Sempre diminui um aqui, ó. Se aqui é 23, aqui vem 22. 22 mais 1, 23. Se eu falasse, por exemplo, do A45, ficaria A45 igual a A1 mais 44R. Para escrever qualquer termo em função de A1 e R, você usa essa lógica. Vocês me entenderam a lógica? Se eu dissesse, pessoal, escreve aí a fórmula do termo geral de A138 em função de A1. Você diria A138 é A1 mais 137 vezes a razão. Mas é interessante também, pessoal, que não é obrigatório escrever só em função de A1. Por exemplo, se um problema falar no 8º termo e no mesmo problema falar no 5º termo, você pode escrever o 8º em função do 5º usando a seguinte lógica. A8 igual a A5 mais... Aí você faz aqui, ó, 8 menos 5, 3 vezes R. Vocês me entenderam essa lógica? Por exemplo, se um problema falar no 23º e no 9º termo, como é que você poderia escrever uma fórmula relacionando esses dois? Você vai dizer A23 igual a 9, que ele falou no 9º termo, mais 23 menos 9, 14 vezes R. Vocês me entenderam esses truquezinhos aí que nos ajudam a resolver uma série de problemas sobre progressão aritmética? Pessoal, não se apavore se não tiver entendido 100%, porque nós vamos explicar melhor na aplicação em situações problema. Vamos lá. Atenção, calcule o 20º termo da PA, dada por 26, 31, 36, 41, 46 e assim por diante. Calcular o 20º termo é calcular o A20. E pelo truquezinho que a gente acabou de aprender, como é que nós podemos escrever o A20, pessoal? O A20 será A1 mais 19 vezes R. Então nós precisamos do A1 e do R. E é muito fácil porque está aqui de cara, pessoal. A1 é o primeiro termo, nesse caso A1 vale 26, e a razão, vocês estão lembrados, que é só subtrair dois termos consecutivos, pegando sempre o da direita menos o da esquerda, ou seja, 31 menos 26, a razão vale 5. Poderia pegar 41 menos 36, 46 menos 41 e assim por diante. Agora que temos o A1 e o R, até uma criança termina de resolver esse probleminha. Não termina, pessoal? Quem vai ser o A20, o 20º termo? O A1 vale 26 mais 19 vezes R, que é 5. Lembrando que aqui tem uma soma e uma multiplicação, nós temos que resolver primeiro a multiplicação. Vai ficar 26 mais 19 vezes 5 dá 95. 50 mais 45, 95. Portanto, A20 será, atenção, 6 mais 5, 11, vai 1, e 2, 3, 3 e 9, 12. Será exatamente 121. Ficou claro, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo. Acompanhem comigo. Calcule o 10º termo de uma PA, sabendo que o terceiro termo vale 5 e sua razão vale 2. O problema nos pede o 10º termo e foi dado o terceiro termo. Lembram do truquezinho que eu disse? Que a gente pode escrever qualquer termo em função do outro. Se foi falado no 10º e no terceiro termo, você vai escrever do seguinte modo. A10 é igual a A3 mais quanto, pessoal? Ó, 10 menos 3, 7 vezes R. Ora, nós queremos o 10º termo e nós temos o terceiro, né? Foi dado o terceiro termo. O terceiro termo, como é que a gente representa? Por A3. O terceiro termo vale 5 e a razão vale 2. Então é só substituir aqui na formulinha. Vai ficar A10 igual, ó. O A3 vale 5 mais 7 vezes 2, portanto, dá 5 mais... Lembrando que primeiro é a multiplicação, não some antes de multiplicar. Pelo amor de Deus, pessoal. 7 vezes 2, 14, portanto, o 10º termo vale 14 mais 5, 19.
9. Ficou entendido, pessoal? Esta fórmula do termo geral, que ela é como? É AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tem problemas que é preciso calcular o N. A gente não usa esse truquezinho direto aqui não, pessoal. Tanto o problema pode pedir um termo qualquer, como esses dois que nós acabamos de resolver, como pode pedir o primeiro termo, a razão ou o N. O N representa a quantidade de termos. Na próxima videoaula nós vamos trazer uma série de exercícios sobre progressão aritmética, onde a gente vai pedir cada uma dessas outras coisas, ok? Então vamos ficando por aqui com esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.